Uma coisa que eu escuto muito de dúvida, e é uma dúvida minha também, é a diferença, por exemplo, o que é um juiz? Como que chega a um juiz? Tem o promotor, né? Tem o defensor público. Como que uma pessoa chega lá no STF, por exemplo? O magistrado é um sujeito pago pelo governo para não puxar a sardinha para lado nenhum. O magistrado, o juiz, é o encarregado da jurisdição. Jurisdictio, dizer o direito. Quando você imagina a jurisdição, imagina uma casa imóvel. Mas só uma coisinha, só para a pessoa entender. Ele recebe as partes. Tem que ser um advogado. Tem que ser formado em direito. Público ou promotor de justiça. Tá. Ele vai resolver processos. Certo. Processos são pretensões resistidas. Eu quero essa caneca sua, você não quer me dar a caneca. O juiz vai decidir quem é que tem direito a essa caneca. E aí as partes são lembra do rei Salomão? Julgando com quem ia ficar a criancinha? Procuram um juiz que é inerte. A jurisdição é inerte. Lembra da casa? Procura o juiz, quem é que está certo? Isso em qualquer área do direito. Vara de família. O ex-marido quer ficar com a criança, a ex-mulher também quer ficar com a criança. Vai no juiz. Vara civil, cobrança. Eu quero receber de você, você não quer pagar. Vai no juiz. Vara criminal. Promotor quer condenar a Ariane não quer ser condenada. Vai no juiz. Vara do trabalho. Né? A Ariane quer receber 13º, o patrão dela entende que ela não merece receber o 13º. Vai no juiz. Esse é um magistrado. Entendi. Ele é equidistante, ele está à mesma distância da acusação, mesma distância da defesa. Autor, réu. Ele está sempre distante das partes para julgar com imparcialidade. E o promotor de justiça é o representante da sociedade. Ele defende, ele não é acusador, ele defende a sociedade, os interesses da sociedade, os interesses coletivos e individuais da sociedade. Esse é o promotor de justiça. Esse é o representante do Ministério Público, que é um órgão autônomo, independente, só deve obediência à lei. Entendi. O promotor não é funcionário do juiz, não é funcionário do governador ou do presidente da República. O promotor é independente, ele é um ombudsman. Lembra do ombudsman de jornal? O cara que tem autonomia para criticar, para botar o dedo na ferida. Esse é o promotor de justiça. Entendi. E o Ministério Público, então, é um lugar também... eu tô com um problema de uma vaga num hospital, por exemplo. Eu, como cidadão, eu posso ir lá no Ministério Público fazer uma reclamação. Eu não preciso de um advogado, eu não preciso passar... Não. Né? O Ministério Público está ali para ajudar nesses pontos. Exato. Também. Se o Ministério Público entender, eu preciso fazer uma cirurgia. Se o Ministério Público entender que é um interesse individual da Mariazinha, vai encaminhar a Mariazinha para a Defensoria Pública. Se o Ministério Público entender que aquele interesse da Mariazinha se reveste por detrás, de um interesse público, italiano fala gesticulando. Não, eu tô me sentindo um pouco amarrada aqui com isso aqui. Eu nem italiana sou. Parlando. Se o Ministério Público entender que por trás do interesse da Mariazinha tem um interesse social maior, o Ministério Público postula em nome da Mariazinha, pedindo ao juiz que obrigue ou o município, ou o Estado, ou a União Federal a dar aquele tratamento de saúde para Mariazinha. Entendi. E o que é um desembargador, por exemplo? Desembargador é um juiz de segunda instância, geralmente um juiz mais experiente, promovido, que vai em um colegiado julgar recursos, na maioria das vezes. Ok? Entendi. Por exemplo, o juiz profere uma sentença condenando a Ariane. A Ariane não gosta, ela tem um direito que a Constituição lhe assegura, que é o direito na verdade é um princípio que é um direito, é o direito ao duplo grau de jurisdição. Você pode receber uma sentença que te contrarie, que te lese, que te prejudique, mas você tem que, para essa decisão judicial poder te prejudicar, você tem que poder também recorrer dela, ao menos uma vez. É a unirrecorribilidade. Palavrão. Essa é mesmo. Desgraçado. Aí o seguinte, você vai pedir para o Poder Judiciário que reveja a decisão do juiz. Imagina a decisão judicial como uma pizza. A gente falou de gastronomia agora. Você pediu marguerita, veio 4 queijos. Você não gostou. Você volta ela pro pizzaiolo, me dá outra. A decisão judicial, você não gostou dela. Volta pro Poder Judiciário. Me dá outra. Só que não vai ser, obviamente, o mesmo juiz que proferiu a sentença, porque ele vai ter a mesma opinião. Você vai entregar o reexame dessa decisão para um tribunal composto de um colegiado de número ímpar de juízes.
No caso, o mais das vezes, 3 juízes, que são os desembargadores, que vão rever essa decisão, rever a esta sentença, mantendo a sentença ou corrigindo a sentença, a gente chama de reformar, né, a sentença, no todo ou em parte, ou anulando a sentença e determinando que o juiz, aquele juiz lá de baixo que proferiu a sentença, anulando a sentença e determinando que o juiz profira outra sentença.